Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Search Talks. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto que há um ano já é o assunto do momento. Eu trouxe hoje uma especialista para falar do Google Analytics 4, né, o nosso famoso GA4, para a gente poder tirar dúvidas. A gente completou agora um ano, né, da migração oficial do Google Analytics 4, e eu sinto que a gente ainda tem muita dúvida desse assunto e como é que a gente pode medir, como é que a gente pode, enfim, setar algumas coisas. E não tem ninguém melhor para falar sobre isso com a gente, né, que é a Eleonora Diniz. Eleonora, muito Oi. obrigada por estar aqui. Eu estou sempre trocando com você, mas a gente estava para marcar esse podcast faz tempo, né? Faz tempo, faz tempo. Tô muito contente da gente ter conseguido marcar. Vamos lá ajudar o pessoal aí a falar de GA4. Você comentou que faz um ano, né? Na verdade, faz um ano da versão standard, mas a versão paga, a gente teve a virada agora em junho, faz pouquinho tempo que a gente teve essa virada, porque, na verdade, o pessoal que estava na versão paga ainda precisou de mais um tempo ali para fazer efetivamente a migração final, né? Boa. Eleonora, quer contar um pouquinho mais aí sobre o seu currículo, se apresentar melhor para o pessoal que, se ainda não te conhece, tá errado, mas para quem não te conhece ainda, saber um pouquinho melhor de você. Bom, vamos lá. Eu tenho aí uma carreira aí de para mais de 35 anos. Eu comecei com tecnologia em 87, depois eu fiz uma formação em design já em 95, e eu comecei a trabalhar com internet em 99 e comecei a trabalhar com analytics em 2001. Então, só de analytics aí já são mais ou menos 23 anos trabalhando com analytics, mas eu trabalho com análise de dados desde 88. Então, quando eu fui para a internet, eu já tinha esse know-how de trabalhar com análise de dados. Então, era mais entender como a coleta era feita e o que aquele dado representava, né? Então, eu passei pelo mercado financeiro, fiquei 24 anos no mercado financeiro. Hoje, eu já estou há 8 anos como empreendedora, então eu tenho uma consultoria, atendo clientes nessa área de analytics, pontualmente alguém em SEO, mas eu tenho ali meu curso, eu estou em 7 escolas, né, sempre em pós-graduação, e eu tenho uma plataforma onde eu faço os gráficos, né, os dashboards para apresentar os dados para a galera, né? Show de bola. E aí, para começar, você já começou falando aí sobre a versão standard e a versão paga, mas dando um passo atrás, o que que é o Google Analytics 4, né? O que que se difere ali entre o GA4, o Universal, que era o que a gente estava mais acostumado, que já ficou aí um tempo com a gente? A gente, na verdade, sentiu muito, né, essa versão nova, porque, na verdade, no Google Analytics Universal, a gente tinha mais de 100 telas e Tudo essa muito mastigado, né? muito mastigada, então a gente estava acostumado, assim, talvez tinha consultas que a gente quase não utilizava, mas elas já eram muito bem formatadas, tinham muitos recursos, então eu podia, por exemplo, escolher a métrica que eu queria plotar no gráfico, eu podia escolher a dimensão que eu queria para plotar no gráfico, e nessa versão a gente não tem isso, ainda ele é muito engessado. Então, o que a gente percebe e o que a gente não pode deixar de olhar é que não dá para, tipo, eu vou olhar o GA uma vez por mês. Não, não dá. Por quê? Porque toda hora tem um negócio novo. Então, questão é de algumas semanas, eu entrei no GA, eu falei assim, e eu vou te falar, eu entro praticamente semanalmente no GA, não entro todo dia, porque, na verdade, eu tenho muito, assim, aquele diálogo com o cliente e tudo mais, mas eu digo assim, numa semana eu entro 2 vezes, 3 vezes no GA. Então, eu vi recentemente que já está aparecendo o campo de taxa de conversão, a coluna de taxa de conversão. Quando a gente começou, não tinha, e todo mundo falava assim: gente, cadê a taxa de conversão? Que agora não é mais taxa de conversão, né? O Google mudou para a taxa de evento principal. Né? Então já começa assim, a gente mal tinha já se acostumado com a nova versão, ele vai lá e troca algumas nomenclaturas. Então, isso acaba prejudicando também a nossa compreensão. Outra coisa que também aconteceu, que é um recurso novo que surgiu, você tá com uma. Imagina que você customizou ali uma consulta. Você consegue exportar ela para o analisar, que o analisar é talvez ali vamos dizer assim,
um Excel ou um Power BI bem basiquinho, mas bem básico, eu nem diria que é um Power BI, mas eu digo assim, ele está ali por quase como se fosse um Excel, onde você consegue customizar as colunas e tem muitos campos que não estão na consulta principal, que só estão no analisar. Então, por exemplo, alguns parâmetros de UTM só estão no analisar. Então, eu acho que as pessoas estão sentindo falta porque teve uma mudança conceitual de olhar para usuário e tráfego. Acho que essa é uma grande mudança. E por que que o Google fez isso? Porque ele consegue hoje trazer um dado de usuário mais apurado, entendeu? Esse dado de usuário mais apurado ajuda principalmente ao marketing a entender quantos usuários, porque esse era um desejo antigo do marketing, né? A gente fala, eu sempre falava, quando a gente trabalhava com o Universal, eu falava, gente, olha, você pode olhar para o usuário, mas não esqueça que a taxa de conversão naquela época era sempre sobre sessões, que são as visitas. Então, acho que o Google tentou aprimorar, então, tanto que ele faz muito ênfase nisso, traz muita ênfase nessa questão. Então, acho que a gente tem esse ponto, né? Então, e outra, que é uma coisa interessante, é ver o tráfego de entrada do usuário, ou seja, qual o canal de entrada. A gente precisa, esse acho talvez uma consulta que a gente não tinha no Universal, mas que é legal aqui a gente olhar o tráfego de entrada. Por quê? Pensa do ponto de vista SEO ou qualquer outra ação que você venha fazer. É importante você saber qual é o primeiro ponto de contato. E a gente pode dizer que esse primeiro ponto de contato seria um topo de funil. Então, você pode perceber que o topo de funil pode ser o orgânico. Pode ser orgânico de busca, pode ser orgânico de social, pode ser um pago, pode ser um tráfego de referência. Então, é legal a gente olhar, mas não esquecendo que este é um tráfego de usuário, de primeira entrada. O tráfego tradicional olha para as sessões mesmo, ou seja, está olhando para volume, né? Então, acho que essa é uma mudança. Uma outra mudança que a gente tem é a questão de você ter a possibilidade de ter um evento principal contabilizando uma vez por sessão ou contabilizando ininterruptamente. Então, se um usuário faz 10 downloads numa visita, ele vai contar 10 conversões, 10 eventos, 10 vezes aquele evento principal foi executado. Mas a gente pode parametrizar e dizer, olha, eu quero que conte uma vez só. Então, acho que essas parametrizações confundem um pouco a cabeça do pessoal, porque no outro isso já estava meio que Pré-setado. cravado na pedra. E Uhum. aí você falava assim, cara, mas por que que esse número não tá legal, não É bate? que talvez é que fosse mais fácil para quem não é um grande especialista Sim, em analytics, e aí por isso as pessoas estão sentindo tanto essa diferença, porque hoje a gente depende mais de de estar melhor setado, de ter tudo muito sim. bem organizado lá, coisa que antes já vinha de forma, né, padrão. E hoje a gente precisa gastar a nossa energia ali organizando tudo, enfim, a gente até daqui a pouco vai falar sobre É, os principais erros, mas erros de usuários, né, hoje em dia, que sim. está acontecendo bastante. Mas eu acho que essa está sendo a maior dor, né? E é o que eu sinto muito com os clientes. Eu sinto assim: ah, vamos tentar aqui fazer a migração do Universal para o GA4. Isso, eu passei por isso. Meu site, eu também fiz a minha própria migração. E volta e meia aparece lá um alerta de alguma coisa. Porque a gente estava acostumado a ter uma autonomia muito grande no GA. Era muito automatizado tudo, né? Exatamente. E hoje você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, você precisa Sim. sentar, entender melhor. Mas, quando você entende melhor, também você tem resultados melhores, você consegue ter informações mais precisas, que antes era muito mais. Enfim. Na verdade, era muito assim, todo mundo era meio padronizado. Hoje, você customiza a O que faz coisa. sentido para o seu negócio Isso especificamente. mesmo, isso mesmo. Então, por exemplo, um exemplo aqui no caso do SEO. O Search Console você conectava, só que antes não aparecia as consultas de SEO. Hoje você já conecta e já aparece automaticamente. Mas por que que ela não aparecia? Porque você tinha que ir lá no menu de biblioteca, trazer a biblioteca dos relatórios de SEO.
Entendeu? Então, assim, se de repente você plugou o SEO e não está aparecendo lá, tem que ir lá na opção biblioteca. De repente, o seu pool de relatórios do SEO está lá e você tem que marcar para deixar ele ativo. Boa. E aí, já que você entrou aí no tópico GA4 e SEO, como é que o GA4 pode ser uma ferramenta para ajudar na parte estratégica de SEO? Como é que a gente consegue extrair o melhor do GA4 para SEO? Olha, eu acho que tem uma. Como já era no outro, acho que a gente sempre tem que olhar para a página de entrada, né? Saber quem é esta página e saber qual é o tráfego. E aí, você teria as duas opções: olhar o tráfego de usuário para saber se é o primeiro acesso, ou você olhar o tráfego total, porque aí esse tráfego total você vai ver volume, né? Então é importante a gente ver isso. Você recomenda olhar por usuário ou por seção ou pelos dois? Quando você Olha, eu olharia para acho. cada uma das duas? Eu tenho um pouco o vício de olhar pela seção de uma herança de Eu tenho Universal. vício de usuário, eu sou o oposto. É, eu tenho o vício da seção porque, na verdade, na minha cabeça, sempre lá no Universal, a seção era mais confiável, na minha visão, né? Eu acho que hoje a gente. Mas eu procuro olhar mais para o usuário hoje em dia, né? Sem menosprezar a sessão. Mas eu acho que nessa hora, quando você olha, e por que que eu falo um pouco da sessão? Porque a gente tem o tempo médio lá de engajamento, e ele não é medido por usuário, ele é medido por sessão, né? O seu tempo médio de engajamento, que era o nosso tempo de visita antigamente, eu acho que ele está muito mais preciso. Então, acho que quando a gente vê um tráfego que a landing page, tem um tráfego ali orgânico caindo numa landing page, poxa, é super válido você olhar para o usuário, mas eu olharia para o tempo médio de engajamento, né? E, se possível, no relatório, customizar, porque nem sempre você tem, às vezes você tem só a sessão engajada, e é legal você olhar para a sessão total ou, se for o caso, olhar para a taxa de engajamento. Por quê? Porque a taxa de engajamento leva em consideração o tempo que o usuário está com aquela aba Mas é ativa. importante também falar que é bom setar a taxa de engajamento, né? Porque se você considerar que 10 segundos é uma sessão engajada, para o meu site, por exemplo, não é uma sessão engajada. Em Pois 10 é, segundos não faz nada. você entrou num ponto que é muito relevante. E acho que esse é um dos primeiros setups que a gente tem que fazer, que é o setup de eh, tempo de engajamento. Então, o padrão é 10. E as pessoas, se você for olhar 10 segundos, que não dá tempo nem de respirar direito para você. Como é que você acha que o usuário, Tá em engajando 10 em 10 segundos. segundos, né? Ou seja, deu 11, pronto, já virou engajamento. Claro que se o usuário ver duas páginas, ou se ele realiza uma conversão, né, um evento principal, tudo bem, já Mas é. em 10 segundos Mas não tem mas é mágica que o que usuário faça para. mas o que a gente tem que levar em consideração que é ou uma coisa ou outra, não as três juntas. Porque se fosse as três juntas, aí a gente falaria assim: ah, beleza, eu deixaria os 10 segundos, porque ele precisa ter as outras duas realizadas. E não é o caso. Então, o que eu recomendo? Você começou o site agora, né? Fica ali uns 2 meses, sente um volume de tráfego, vê o tempo. Se você começa a perceber que esse tempo médio de engajamento é de, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, vale a pena subir essa taxa, vale a pena subir esse sarrafo. Por quê? Porque, na verdade, você vai começar a perceber quem realmente engajou no site. Então, ficar nos 10 e você começa a olhar para uma taxa de engajamento. Ah, eu tenho É porque aí 80. vira métrica de vaidade, vira uma métrica que você tá falando, nossa, eu tenho uma ótima taxa de engajamento, E a não galera é engaja muito. verdade. E não é verdade. É. Tipo, eu penso no meu site, né, por exemplo, eu crio conteúdo, eu escrevo todos os conteúdos do meu site, que tem 20 e poucas páginas do Word, que eu subo como um post de blog. Meus post blogs são muito completos, muito Longos. profundos. Se eu perder um usuário ali em 10 segundos, ele não conseguiu ler Nada. nada do meu site. Então, a minha taxa de engajamento é 60 segundos. Tá É o certo. maior tempo que tem, né? Eu acho que é de 10 a 60 segundos. De E 10 em 10 ali. eu preciso ter pelo menos 1 minuto do meu usuário ali para eu entender que ele Faz sentido. consumiu alguma coisa do conteúdo que eu estou oferecendo.
E aí, antes, qualquer tempo antes disso, é uma coisa que eu só vou estar tendo como vaidade uma taxa melhor de engajamento do meu usuário. Sim, o que a gente tinha antes, todo mundo tinha medo, era a taxa de rejeição, Que né? tem ainda, né? Mas Ela eu nem. existe, ela existe, ela é o inverso da taxa de engajamento, mas você é assim, ela não aparece efetivamente nos Nos relatórios. relatórios, mas se você entrar na customiza, porque você sabe que o relatório na interface principal dá para customizar. Então, se você colocar ali como é que fala? Customizar e incluir a taxa de rejeição, ela vai aparecer, né? Mas a gente acaba olhando para a taxa de engajamento, a gente está olhando, vamos pensar, para o copo mais cheio ali, né? A gente está olhando para o Você quer copo olhar cheio. quem tá com você, não quem saiu de você, né? Mas eu acho que, no fundo, vale a pena depois olhar para a taxa de rejeição e entender quais foram os canais que te abandonaram. Então, se você tem uma taxa de engajamento menor em um determinado canal, vê o que você está fazendo naquela origem para entender o que é que está refletindo no site. Então, por exemplo, você tem uma taxa de engajamento pouca no SEO. Olha a página de entrada e vê quanto tempo esse cara ficou. Será que ele ficou 11 segundos? E aí eu acho que vale a pena até fazer uma análise um pouco mais no detalhe por dia. Entende por dia aquelas páginas? Qual foi a taxa de engajamento? Qual foi o tempo médio de engajamento? Se esse tempo de médio de engajamento é muito pequenininho, 11, 12, o que está acontecendo? Você está fazendo um conteúdo ou você montou uma página que não despertou interesse, o cara bateu o olho, pouquinho tempo ali já caiu fora, né? Sim. Então, acho que essa é uma sacada não só para SEO, mas para qualquer outro tráfego, qualquer outra origem que você tenha. Mas quem quer trabalhar especificamente no SEO, vale muito a pena. E aí acho que vai lá no Search Console, ver quais são as palavras-chave que estão atreladas a essa página, né? Perceber se de repente a sua meta description tá legal, e assim vai, né? Sim, com certeza. E aí, na linha ainda de raciocínio das métricas, né, e de, enfim, como usar o GA4 ali para SEO, falando de conversão, Uhum. o que você recomenda? Conversão hoje em dia no GA4 tá mais complexo do que era no Universal. Essa, pelo menos, é a sensação que eu tenho, que eu tô tendo muito de troca com os meus clientes. É mais difícil de medir, como a gente falou, tem que setar mais, né? Tem que organizar melhor a casa para poder extrair direito ali a conversão. O que eu acho que, assim, tem 2 fatores hoje na conversão, né. Então, assim, claro que você tem que fazer a coleta desse evento, então não tenho que questionar isso aqui, mas eu acho que tem aquele outro ponto que eu estava falando, você vai considerar conversão uma vez por visita ou você vai, contabilizar, hã, quantas vezes for na visita? Então, e aqui talvez tenha um ponto que é bem interessante, isso já aconteceu comigo num cliente, eu já contei esse case algumas vezes, mas é sempre bom reforçar. Se você contabilizar uma vez por visita, olhe o evento, quantas vezes ele aconteceu na real. Porque eu tive um cliente que fez uma landing page e era para campanha, não era para SEO, né? Ele tinha uma landing page. E aí, o que que ele fez? A agência colocou uma imagem extremamente pesada, tinha 17 megas a imagem. Só que o público dele era um público C e D, e era um público que não ia ter um celular de última geração, na grande maioria, nada, né? Pode ser que você tenha gente ali que consiga ter um celular um pouco melhor, mas na grande maioria as pessoas têm um celular mais simples. E o que que acontecia? Este usuário, quando via a landing page, a página ficava renderizando, já estava tentando carregar a imagem, né? E aí, o que que aconteceu? Um usuário clicou mais de 100 vezes no botão de WhatsApp, porque o botão de WhatsApp carregava. Então, quando a gente foi olhar, e na época a gente não tinha feito essa customização, a gente tinha deixado a contabilização quantas vezes fosse para uma sessão. Então, a gente via 2.000 usuários, e aí a gente olhou por usuários mesmo, tinha 2.000 usuários com 6.000 cliques. Você fala, gente, como é que isso pode? E aí, se você Possível, né, pô?
Pois é, e aí você vai E aí olhar. não converteu de verdade, né? Então, mas aí, se você olha a taxa de conversão, ela batia 100%. Por quê? Porque o número de usuários é muito menor que o volume. Se você for pensar no cálculo, o cálculo é a conversão, né, a quantidade de eventos sobre usuários ou sobre sessões. Então, não importava se olhasse sessões, se olhasse usuário, era 100%. Sim. E aí eu falei, gente, uma coisa errada. Foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu acho que de repente vale a pena colocar um por sessão. Mas mesmo assim, quando a gente foi fazer uma análise, a gente tinha assim, se eu fosse contar um por sessão, eu teria ali 98%. Era uma taxa muito alta, né? Só que quando eu olhei, aí, como é que eu tive que, assim, tive que dar uma de Sherlock Holmes, né? Aí onde eu cheguei, eu tive que ir lá no analisar, tem um relatório de usuários, e lá você tem o ID de cada usuário. Esse ID único que ajuda o Google, né, o GA4 a contar usuários. Então, esse é um ID que leva em consideração alguns atributos desse usuário, a máquina, o navegador e tudo mais. Como ele estava usando o celular, era sempre o mesmo celular, o cookie ele nem apaga o cookie, obviamente, né, um usuário não é todo mundo que tem o hábito de apagar cookie. Então, quando eu vi, tinha esse cara com mais de 100, eu falei: "Gente, tem uma coisa errada", eu falei: "Deixa eu ver essa landing page", aí quando eu rodei a landing page no PageSpeed, ela tomou uma nota baixíssima. Aí eu falei: "Deixa eu olhar a imagem", quando eu fui olhar a imagem, eu falei: "Gente, já sei". E o modelo do celular era um Samsung de entrada, ou seja, esse Samsung não ia renderizar essa imagem, mesmo que fosse um iPhone, ele ia demorar um pouco para renderizar, né, um iPhone, sei lá, um S4, né, um Galaxy, não tinha como, né. Só que no computador ela renderiza, porque o computador tem mais potência ali para renderizar a imagem, né. E eu só sei que por causa disso a gente acabou detectando esse ponto, né. Então olha aí a análise por onde vai. Então, às vezes, você percebe também esse tipo de situação pode acontecer num tráfego orgânico. Você modelou a página lá, mas ela não está. Inclusive, talvez os usuários não tenham vindo do tráfego orgânico, mas se tivesse um time de SEO ali também olhando para aquilo, provavelmente isso teria sido descoberto antes. Com Precisou certeza. chegar até o ponto de as métricas ficarem Tão discrepantes. discrepantes a ponto de, né, você ter que entrar ali no jogo. Então, né, a importância da gente ter ali um trabalho próximo do time de Combinado. SEO com o time de, enfim, analytics e todos os times de marketing de maneira geral, que permite que isso seja evitado, né? Porque se todos os times estão olhando ali para uma estratégia, para algum Sim, lançamento, isso tem uma chance muito menor de acontecer, né? com Para não chegar certeza. nesse caos de 100% de conversão. Então, mas eu concordo com você, Júlia, porque eu acho que, assim, as pessoas, na verdade, elas vão muito pensando no pago, quando elas deveriam pensar que uma página bem construída em termos de SEO vai ter uma nota mais alta na hora que você usar. Se você usar essa página, imagina que você constrói ali páginas de categorias dentro do seu site, onde pode ser um lugar de destaque para trazer algumas coisas. Se você constrói essa página bem, faz essa página bem feita, ela vai ser indexada na busca, mas na hora que você joga um tráfego pago para ela, Ela tem mais chances de aparecer. não, Então, e total, você diminui seu CPC, você aparece mais, em melhores posições. E você tem uma nota melhor dentro do Edis, né, Sim, porque uma das coisas que o Edis vai ver é essa estrutura de página, ela tem um peso ali. Então, se ela está bem estruturada, se você construiu ela muito bem, ela está com sei lá, a meta description correta, com toda a estrutura, ela vai ter um melhor não, desempenho. com certeza. E eu tenho o caso, ontem, coincidentemente, eu apresentei uma proposta comercial para um site que me procurou, porque falou assim: eu preciso de SEO porque meu CPC está subindo, eu estou tendo menos performance em anúncio, É, e isso tem acontecido proporcionalmente com a quantidade de notificações que eu tenho recebido do Google Search Console de problemas que estão aparecendo. Então eles entenderam que é em conjunto tá isso. o tráfego pago, que foi o que eles sempre conseguiram atrair mais pessoas, tá sendo prejudicado porque não tem um bom SEO.
Então, eles entenderam que fazendo o SEO, eles não só vão conseguir também a performance orgânica, mas conseguir, né, melhorar ali os resultados da performance paga. É. Então, Isso é uma coisa que a gente, quando olha no Analytics, a gente tem que olhar esse rateio de tráfego, né? Acho que não dá para ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a gente tem que, assim, eu acho que você tem hoje 18 canais. Então, você tem hoje uma visão muito mais detalhada de tráfego do que a gente tinha antes porque a gente só tinha 9 dentro do Universal. Então, ter 18 hoje, a gente tem uma forma de classificação muito mais precisa. Porém, as pessoas ainda não fazem bom uso das UTMs. inclusive, Então, eu estou muito ansiosa para a gente entrar nesse papo, porque tá na lista. Eu não vou pular a fila, eu vou deixar aqui, mas já fica atento aí, porque a gente daqui a pouco vai falar sobre o famoso Unassigned, que é é, o caos da minha é vida um no caos dia na de terra. hoje. É. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu tô ansiosa para falar justamente sobre esses canais todos que a gente tem e sobre a dificuldade do Google de entender quais são os canais e Eu acho apontar que tudo como eu vou te Unassigned. falar, vou te convidar para você fazer minha masterclass de UTM, onde eu explico tudo sobre isso. Por favor. É, falando agora dos relatórios do GA4, quais são os relatórios mais importantes ali para um time de SEO acompanhar? Bom, sem sombra de dúvida, o tráfego tem que ser, né? Aquisição de tráfego, né? Eu acho que a aquisição de tráfego, e eu acho que a Aquisição aquisição de do usuário, né? usuários. De primeiro usuário, de primeiro acesso, até para você perceber se no topo de funil o seu usuário chega até você via SEO. A diferença exata, então, do de usuário para o de tráfego é que o usuário está olhando o primeiro Acesso. acesso e o Isso. tráfego olha todos os acessos de um usuário. Sim, todos os acessos, independente de ser o primeiro ou não, tá? Entendi. Existe um relatório bem legal e a gente acha que não é para o SEO, mas deveria o pessoal de SEO olhar, está lá na publicidade, onde você tem, eu não vou lembrar agora o nome, eu não decorei todos os nomes dos relatórios, mas tem um relatório lá que você entende início, meio e fim, ou seja, primeiro ponto de contato, meio e fim. Então, a gente está falando de topo, meio e fundo de funil. Então, é legal, porque se o orgânico está entre os principais e você clicar ali no orgânico, no topo, você vai ver quantos usuários vieram no topo, quantos vieram no meio, quantos vieram no fundo. Então, é legal você perceber. Obviamente que lá no modelo de atribuição tem também, né, os pontos de contato. Então, acho que assim, não é porque você está fazendo orgânico que você não tem que olhar para modelo de atribuição, tem. Por sorte, a configuração do modelo de atribuição lá na parte administrativa já traz por padrão, e esse aqui ajuda muito, né? Que é o pago e o orgânico juntos, né? Então, ele considera o orgânico também como o last, né? O último ponto de contato ali. Então, é válido você olhar, né, nesse caso. Então, dentro do publicidade, vale a pena quem é de SEO, você fala assim, ali é para publicidade. Não, tem que olhar lá, porque você pode perceber que o orgânico, numa modelagem baseada em dados, talvez ele tenha um bom peso mais do que se ele for o last click, que é o último clique. Então, pode ser que você perceba que o orgânico, isso é uma forma também de você mostrar o valor do seu trabalho em termos de SEO. Então, não deixem de olhar para esses relatórios, entendeu? Você estava falando isso, eu estava até pensando que esse de publicidade pode andar junto ali com a análise do relatório de aquisição de usuário, para você entender de onde está vindo o seu primeiro contato, né? Sim, Eu acho que isso é muito importante. E, assim, falando até agora, puxando sardinha para SEO, geralmente o primeiro contato tende a vir de SEO, né? Pelo menos pelo assim. menos eu tenho visto isso um pouco nos meus clientes, assim, a É, gente percebe muito, principalmente quando a marca é forte, E entendeu? principalmente quando a galera tá entrando muito por topo, né? Quando você tem uma estratégia de SEO consolidada, você tende a trazer a galera por Por topo topo. e talvez até as pessoas passem a conhecer a sua marca através Sim, disso. Então sim. você procurou, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você tá querendo comprar uma mochila e aí você procura, tô com dor nas costas e preciso carregar meu notebook. Isso é um conteúdo super de topo, você ainda não sabe de quem você vai comprar uma mochila, está buscando uma mochila que vai te dar um conforto ali Uhum, maior. uhum. Então, você entra ali por topo, descobre uma marca que fabrica mochilas disso. Então, assim, acaba que você consegue até pautar mais
e dá boas defender dicas, né? mais a Você que é ideia o do... site da mochila, te dá as dicas da melhor postura de usar. E isso pode ajudar também o cliente, né? Exatamente. E aí, assim, no final, com esses relatórios, você consegue pautar a importância do SEO. Sim, Porque, né, modelos de conversão ali, o que de atribuição da conversão. sim. Talvez, às vezes, você pegue a conversão pelo tráfego pago, ou você pegue ele por social, mas você pode mostrar que a pessoa conheceu, o primeiro contato veio de SEO. Então, isso acaba sendo muito E importante isso é ali na importante, defesa muito. do time de SEO. Sim, aí é uma forma do time de SEO trazer, né? Porque eu acho que no SEO existe uma dificuldade de mostrar o valor, né, na real disso. Você fala, não, olha, eu estou trazendo o cara para depois você fazer um remarketing. Você entendeu? Olha só, eu estou trazendo o cara para você, que era um cara que você nunca tinha ido atrás dele, né? Ou seja, você nunca tinha alcançado ele. Eu estou trazendo ele como primeiro contato. Olha que legal, né? Então, acho que é uma forma de você mostrar o valor que o SEO tem, né? Então, assim, eu acho que tem que olhar para publicidade. Além dos de tráfego, tem aquele lá de página de destino. Acho que esse é um clássico que continua no GA. É, mas, em termos de SEO, se você também quer olhar navegador, tal, aí dá uma olhadinha ali na parte de tecnologia, porque acho que é válido até para você entender quais são os navegadores, né? Claro que o time de UX deveria olhar muito para isso, né? Mas a gente, como SEO, sei lá, por que não dar uma olhada, né? E Principalmente pensando em performance de SEO página, técnico, exatamente, que performance de talvez página. é, o WebP, por exemplo, o formato da imagem WebP, ele por muito tempo não carregava no Firefox. Então você tem que ter noção qual é o Sim, percentual de usuários que entram no Microsoft Edge, enfim. Todas essas informações são válidas em algum momento, né? Talvez não sejam KPIs ali para você acompanhar, sim. mas que, né, eventuais consultas podem fazer parte. Pode, até para você entender perfil de público, entendeu? Então, vai que amanhã surge sei lá, uma restrição sei lá, no Safari, e você tem muita gente de Apple usando. Cara, é que assim, eu sou um usuário de Apple, mas eu sou um usuário de Apple completamente atípico, né? Eu não uso Safari, eu só uso Android, eu só uso Chrome. Então, assim, eu já peguei Não, no erros. celular eu só uso Safari. Eu não Não, tenho o Chrome nem instalado. não, eu uso Chrome porque assim, eu tenho favoritos e tal. Então, você sabe que numa hora dessa, né, você está atendendo um cliente e você teria os dois navegadores ali, o que que vai acontecer? Você pode pegar um erro num site que está no Chrome, mas você está usando o Safari achando que o Safari está tudo bem e que o site está bem, mas não está. Sim. E às vezes no celular, e aí a gente sabe muito bem que às vezes o comportamento de uma página no desktop é de um jeito, e no celular pode ser de outro. Então, imagina você tem a ponta ali que são clicáveis no celular, né? Então, essa construção técnica da página vai afetar a sua conversão, aí você vai achar que a conversão está funcionando, mas por quê? Porque no celular ele não, o clique não está funcionando no Chrome. Aí você fala, cara, se eu tenho muita gente de Android e eu não tenho um Android, eu não consigo saber. Eu, na Sim. verdade, tenho, né? Eu tenho um celular Android e eu tenho um Apple. Então eu Você fico, testando os dois eu sempre, vou tá testando sempre. sempre nos dois. Aí eu falo, gente, deixa eu testar no Safari, se está funcionando. Aí eu abro o Safari. Então eu não desinstalei meu Safari do celular, mas eu tenho os dois navegadores ali, entendeu? Boa. Você trouxe aí um exemplo de um cliente, né, que você conseguiu ali com a análise de dados melhorar uma página do site dele. Mas o que que você pode falar aí enfim, né, como que as análises do GA4 e o que que você já vivenciou aí que de forma a identificar erros ali, como as análises do GA4 identificam erros e podem ajudar nas estratégias de SEO? Por que que a gente precisa ficar atento nesse ponto? Olha, assim, eu acho que aquelas consultas tradicionais ali, eu confesso a vocês que eu uso menos, eu prefiro muito mais ir lá para analisar. Então, assim, eu sou fã daquele relatório ali de tabela, onde eu vou lá, manipulo o que eu preciso, ou às vezes o relatório de usuário. Então, por exemplo, aquela questão daquele usuário que tinha a questão do celular,
Quando você usa esse relatório, ele te traz se ele está usando o celular, se ele está usando o computador, qual é o navegador. Então, assim, isso são consultas que eu habitualmente acabo fazendo, né? Então, eu uso muito o formato livre lá do Analisar, porque muitas vezes eu preciso fazer um download de um conjunto de dados, né, de alguma informação, que nem como eu estava falando sobre a questão lá do tempo de engajamento. Se você quer fazer algo e que você quisesse trazer dia a dia o que aquele usuário, ou seja, de uma página, imagina que você quer olhar a performance de uma página. Não dá para fazer isso nos relatórios tradicionais, você tem que ir para analisar. Então, a gente vai ter que perder o medo de ver as páginas ali, né? Na verdade, de ver os campos que estão ali. Eu acho que é finalmente sair do básico ali do GA, né, É, começar a fuçar cada vez mais, a entrar sim, em relatórios, por exemplo, você falou aí do relatório de tecnologia, o relatório de publicidade, são relatórios que não são, comumente abordados habituais. ali no dia a dia de SEO. São relatórios diferentes que com eles você talvez traga insights diferentes, né, e consiga até Sim. identificar tanto comportamentos padrões quanto comportamentos que estão ali fora de algum padrão que deveriam, né, estar sendo seguidos. O que tem agora nos relatórios, então imagina que você precisa de alguns campos e você ainda não sabe o nome deles, né? Isso é muito comum, a gente não saber os nomes dos campos ainda, né? Então, quando você está numa consulta padrão ali, que você fala assim, ah, bom, eu quero uma boa parte desses campos que estão aqui, existe um outro ícone lá nos relatórios que ele parece um símbolo de WhatsApp. E aí, o que que acontece com esse ícone? Quando você clica nele, ele vai abrir o analisar. E na hora que ele abre o analisar, ele vai te abrir um analisar como se fosse ali um Excel, mas com 3 abinhas. Então, uma abinha com os gráficos, os 2 gráficos, e a terceira com a tabela. E aí você observa, porque vai ter uma área ali na lateral do analisar, onde você vê os campos, onde você vê alguma formatação específica, né? Na parte de campos, explore, né? Clica ali no mais, vê as dimensões que você tem, clica no maisinho ali onde tem as métricas, e é legal que elas estão agrupadas por categorias. Então é legal você olhar por ali, aquilo ajuda, né? E você pode, de repente, se quiser fazer uma análise específica de uma página, quando você quer olhar o tempo ali de engajamento, o que que você faz? Já pega e fala assim: "Gente, eu quero ver o desempenho dessa página dia a dia por engajamento". Tem por hora lá? Tem um campo de hora. Então imagina você poder fazer uma análise de uma página, de uma landing page, ou que não fosse uma landing page, mas que ela foi visitada a partir de um tráfego orgânico, você ver dia a dia, hora a hora, como está o tempo de engajamento dela. Então, você chega nesse nível de detalhe, entendeu? Você poderia, de repente, combinar ali com um navegador, porque pode ser que você tenha tempos de engajamento diferentes, mesmo vindo de um tráfego orgânico por navegadores. Então, você já dá para você elaborar uma coisa muito no detalhe. E aí, o que, que você tem que sempre, assim, sua dificuldade de saber quais campos existem. Abre uma segunda aba ali do GA4, vai no relatório tradicional, vê quais são as colunas que tem ali. De repente você quer trazer um outro campo que está num outro relatório. Provavelmente, em termos de escopo, deve dar para fazer essa combinação, porque se não der, o próprio formato livre ali, na hora que você escolhe uma métrica, se aquele campo não puder fazer, não faz parte daquele escopo, que você tem um escopo ali de análise, que pode ser por sessão, usuário, né, que ele considera a mesma coisa, mas você tem um escopo diferente ali, que é primeiro usuário ou sessão, né? O tráfego, olhar tráfego. Então, se você está escolhendo campos de primeiro acesso de usuário, você não vai conseguir trazer campos de tráfego de sessão. Então, escolhe qual é o escopo que você quer. Você quer pegar primeiro acesso ou você quer pegar o tráfego todo? E aí você vai para o Você vai explorar, né? quebrando aí entre cada um deles. Vai. Então ali, então assim, acho que aqui a gente é um ponto, é um momento em que você deixa de ser um mero consumidor de relatórios prontos
e começa a pensar na sua necessidade, naquilo que você quer. E assim, vai aos poucos, entendeu? Não precisa trazer tantos campos, vai trazendo aos poucos, mas vai aprendendo que tem uma série de campos ali. E o importante é que, assim, ali, quando você está abrindo, você passa o mouse e sempre tem uma descrição. Então, Já dá veja ali o que que é a um métrica, helpzinho, né? já tem um mini help de cada campo, Sim. entendeu? Meu sonho é ter um depara dos nomes das métricas, mas isso daí acho que eu tô exigindo um pouco demais do Google, né? De repente, você pode me dar uma ideia, quem sabe eu penso fazer um dicionário desse, Ai, né? nossa, por favor, nunca te pedi nada. Quem sabe Pô, eu consiga fazer isso, é porque, na verdade, eu não tenho, acho que mais a biblioteca de métricas do outro, entendeu? Acho que talvez teria que ir mais no. teria que talvez pegar o atual e falar assim, olha, isso aqui era provavelmente isso no GA, entendeu? Sim. É Exemplo. difícil porque às vezes você tá querendo, né? Você tem a cabeça já enviesada ali para uma métrica específica, você quer aquela métrica e E ela mudou de nome, ela mudou. ou ela mudou a forma de ser medida, né? Tipo, por exemplo, hoje em dia eu amo muito mais a taxa de engajamento que a taxa de rejeição. Pois Então é, eu sou muito feliz com essa mudança. Não que não exista a taxa de rejeição, como a gente já falou, né? Mas assim, mas a taxa de engajamento faz muito mais sentido para mim. faz. É o famoso olhar o copo meio cheio, como você disse. É, Então, mas é isso, até a gente se adaptar foi um período, e ainda tem muita foi. métrica que a gente tá ali batendo cabeça com isso, né? Eu acho Tem. que a gente ainda vai demorar um período até estar tá 100% habituado em tudo lá. Uhum. É... a dor no coração do SEO aqui. É. Você tinha falado sobre a integração do GA4 com outras ferramentas, você deu o exemplo ali do Google Search Console. Uhum. Quais são as melhores práticas para integrar o GA4 com esse tipo de ferramenta, né? Tem o Google Search Console, principalmente falando em SEO, mas acaba tendo também Google Ads, enfim, várias outras Sim, ferramentas. sim, tem Ads, tem BigQuery, tem o Merchandise Store lá, desculpa, o Merchant Center, que é onde você coloca seus produtos para venda, né? Isso era uma prática que eu fazia na época do Universal. Eu acho que assim, recomendação para toda empresa. Tenha uma chave padrão, né? Por que que é melhor? Porque amanhã um funcionário sai e os vínculos foi ele que fez, as contas eram eles que. Então, assim, você pode ter pessoas dentro da empresa que têm acessos, né? E muitas vezes as empresas têm o acesso ali, as pessoas usam os próprios Gmails, mas você tem que ter uma chave que era padrão. Então, isso já era uma coisa que eu trabalhei com governança há um tempo, né? E lá no Itaú, quando eu trabalhava lá, a gente adotou uma chave que a gente chamava de ferramentas@itaunibanco.com.br. E essa chave, a gente criou uma conta Google com esta chave, então tinha o domínio Unibanco, mas por trás era um Gmail, né? E a gente colocou ela. Por quê? Porque, na verdade, lá no passado, ele não deixava eu conectar, ele não deixava que uma mesma chave tivesse presente em mais de uma conta Ads. Dava um trabalho isso, então era surreal. E aí a gente pensou, tanto que na época a gente criou até uma linha central de clientes, que é aquela conta MCC do Ads, mas no SEO a gente não tinha esse dilema. Mas eu acho que para efeito de ter uma integração saudável, que você use a mesma chave. Então, assim, se você vai contratar um fornecedor, esse fornecedor tem acesso? Tem. Se ele for o cara que criar, ele tem que dar a atribuição total a você. Então, eu já vi gente perder conta de ads porque o fornecedor levou a conta de ads dele, ou levou a conta de SEO Eu tenho um dele. manual de conexão de tudo que eu preciso do meu cliente. Aí, quando meu cliente fala, eu não tenho ainda o Google Search Console, eu falo, olha, tá aqui, eu escrevi esse manual. Com base no manual do Google, eu trouxe um Sim, beabá um pouco mais claro ali para você fazer, e é assim que você vai me dar o acesso. Ó, aqui também tá o passo a passo de como você me dá o acesso. Para não ter esse risco, né? Porque é um risco para a pessoa que está me sim, contratando, né? Eu sim. não quero também, enfim, eu acho que faz sentido que a pessoa seja dona da própria conta. Claro. Mas é bem comum isso, e eu já perdi dados históricos assim de vários clientes, porque é isso, ficou na outra agência, não conseguiu contato com a empresa, E a gente você e vai lá e não tá nem aí, apagou, tchau, acabou o contrato, meu, a conta era minha aqui.
Então, eu acho que assim, não é só para SEO, é para Ads, é para É Analytics, para é segurança dos com seus dados, né? qualquer outra ferramenta, Facebook, por exemplo, sei lá, eu estava com um cliente que, gente, começou, saíram duas pessoas, e as duas pessoas tinham acesso a um monte de coisa. Você não faz ideia, a gente correndo atrás, do tipo, meu, quem tem acesso? Aí eu olhava lá um final de telefone, é fulano, fulano saiu. Cara, tem que ligar para fulano. Fulano, e uma delas trocou de telefone. Olha o nível, entendeu? O BO que foi para Para conseguir fazer isso de recuperar o volta. acesso. Então, eu acho que assim, é uma prática não só para SEO, para qualquer coisa. Tem uma chave única, e se for o caso, um telefone corporativo, porque aquele telefone fica na empresa e isso se resolve, entendeu? Boa. Estamos chegando no assunto que eu estava mais ansiosa. Quais são, né, os maiores desafios ali, os desafios mais comuns que as empresas estão enfrentando na hora de implementar o GA4? E aí, né, principalmente falando em estratégias de SEO. E aí, né, já trazendo um ponto aqui pessoal, que eu tive caso de vários clientes que tem uma diferença muito grande da taxa de cliques para o número de usuários ou sessões. Enfim, dependendo de como a gente quer olhar. Tá. Ou seja, o clique lá com a chegada aqui. Então, vamos supor, um número de. É normal que a gente perda no número de. Que a gente perca no número de cliques ali, né, ter essa perda ali, para o número de usuários. Então, assim, se você tem 10 mil cliques, você vai ter 8 a 9 mil usuários ali, mas sempre ficava entre 10 e 20% Essa essa perda, perda. que é o que a gente chama de taxa de conexão. Exatamente. Que, enfim, pode ter N motivos, a pessoa clicou e não chegou, de fato, a ser um usuário do seu site. Mas eu tô tendo casos hoje de clientes que têm 50% de perda. Então, se tem 10 mil de acesso, tem 5 mil só. 10 mil de clique, tem 5 mil só no Analytics. E, né, curiosamente, o unassigned desses meus clientes está muito grande. Mas é um unassigned 100% not set? 100% not set. Ah, tá. Porque o que acontece muito hoje é a unassigned com uma parte dele com parametrização errada, né? De UTM. Não, mas eu tenho visto muito, assim, pensando mesmo em SEO, que acaba que a gente não usa tanta UTM em SEO, né? Basicamente Sim. não usa UTM em Não, SEO. no seu, você não usa, É, mas para quem usa o TM para tá vendo parametrização, muita coisa de unassigned. cuidado, porque tem muito unassigned. Sim. Mas é isso, enfim. Quais são os maiores desafios da implementação do GA4? Dicas que você possa dar para quem ainda está nesse processo, enfim. E, né, o que isso tem impactado no dia a dia das pessoas. Talvez, Tá. assim, já tentei identificar erros, já tentei identificar, mas não sei. Acho que o primeiro ponto, vamos entender o que é o unsigned, né? O unsigned, ele é o seguinte, ele é um tráfego que acontece quando o session start não é disparado. Porque o session start, quando a gente tinha na outra versão, quando a gente fazia o tagueamento, a gente tinha uma tag de page view. Acontecia o page view e a tag de page view fazia o papel de coletar o tráfego, entendeu? Nesse caso, quem faz esse papel de coletar o canal de origem é o session start. E o session start ele não é disparado. Então, a gente pode ter aqui um problema de implementação de tagueamento, que pode fazer isso. E aí, qual é a outra situação, né? Você já está com... Então, assim, você é um usuário que está com um monte de abas abertas, né? De vários sites. E você estava com o site aberto de um determinado, né? Tô lá, imagina que eu estou acessando o site da, sei lá, da Amazon. E a Amazon tem tagueamento, vamos lá, de Magazine Luiza, né? Eu estou lá com o tagueamento, e aí, o que aconteceu? Eu abri e deixei o site da Magalu em segundo plano, certo? Expirou a sessão. Então, passou os 30 minutos ali de sessão inativa, né? Ou seja, a sessão se tornou inativa, mas a aba está lá.
Não está contando Analytics, mas a aba está lá. Quando eu volto, este voltar e abrir esta aba não dispara o Session Start. E eu clico em alguma coisa que abre uma página. Ou seja, ele conta um evento de clique, ele conta o evento de visualização de Mas não página, conta a mas não entrada da conta pessoa. o Session Start. Então, eu tenho feito alguns testes, porque assim, como que a gente faz? Habitualmente, no tagueamento, a gente coloca lá tag de configuração do GA4 para todas as páginas. Sim. Mas eu já li algumas coisas e por isso que eu comecei a fazer uns testes e até pedi para vários. Eu abri com propriedades separadas para vários clientes, onde eu estou testando. Ah, o DOM ready, o DOM está pronto, então vai disparar um session start. Ou tinha um outro comando, agora não vou lembrar, mas depois, se for o caso, depois eu te passo, você pode colocar na descrição aqui, né, do podcast. Mas eu vi isso em algumas literaturas, eu falei, bom, deixa eu testar. Eu percebi uma diferença muito pequenininha, então eu acho que essa é uma grande dor de cabeça ainda, e eu acho que o Google vai ter que dar um direcionamento em termos de tagueamento do que a gente tem que fazer. Obviamente que ele pede que a gente faça que a gente coloque o tagueamento no início do ready e no início do head e no início do body. Sim. Né? E aí, se a gente está usando, às vezes, um WordPress, às vezes, se você usa um plugin para colocar, ele não faz isso. Ele fica, às vezes, coloca o tagueamento meio que no meio ali, né? Uhum. Então, ou a gente consegue, talvez, com um plugin daquele de head, body, e pede e põe lá, talvez seja mais funcional, mas tem que olhar para isso. Agora, com relação à taxa de conexão que você comenta, né? Eu acho que vale a pena você dar uma olhada no caso de SEO ou de qualquer outro canal que fosse, ver o dispositivo e ver o navegador, para ver se você tem. E isso, infelizmente, talvez ali no Search Console, você talvez que vai baixar algum relatório para ver, provavelmente, device, alguma coisa desse tipo, se é que tem lá, eu acho que tem device. E para você perceber se tem uma diferença, ou seja, quantos cliques eu tive no desktop, quantos cliques eu tenho, quantos usuários eu tenho chegando aqui no desktop. Vê se tem alguma diferença ali. Porque o que a gente geralmente levanta como primeiro diagnóstico é que, assim, o clique não chegou. É a primeira coisa que a gente pensa. É diferente de quando uma página está ali aberta e você entra de novo naquela página que contou como uma sessão que ficou inativa, né? Você está entrando, você está fazendo um movimento ali de sair do Google para entrar no site. Então, não tem essa inatividade. É um movimento sequencial. Sim. Então, teoricamente, não teria esse problema. Eu sempre vi o problema de tagueamento vir muito de outros canais, mas de SEO, eu sempre falei, a gente tá safe, é tranquilo, estamos seguro aqui. Mas isso é uma coisa que, assim, eu tenho tentado encontrar e a gente não tá conseguindo. E aí, chegou ao ponto de eu falar, cara, isso para mim é alguma falha ainda do Google. O Google ainda tá com alguma falha na metrificação. Então, você precisa entender aí, talvez, assim, a pessoa fazer uma análise um pouco mais detalhada. Então, se você depois, se você quiser, a gente pode explorar, pegar um case aí de um cliente seu, porque, assim, a primeira coisa que eu falaria para você, olha, pode ter uma discrepância em termos de device, que é a única coisa que você consegue olhar do outro lado, né? Porque o Search Console não te traz... Não te traz tanto detalhamento ali, né? Das informações. Agora, uma coisa que precisa ficar muito claro no tráfego orgânico, e muitas pessoas não se atentaram a isso, imagina que você tem um cliente que tem, sei lá, ele saiu numa Globo.com ou saiu numa CNN. Esses tráfegos são considerados orgânicos de busca. Sabia disso? Não. Pois bem, ó. Então, para o Google, ele não está considerando apenas buscador como tráfego
orgânico, ele conta de portais que eu estou entendendo que ele criou uma outra categoria ali de portais de notícias, como CNN e Globo, que são classificados como search. E isso não faz sentido para mim. Eu fiz, inclusive, um post. Mas aí a pessoa clica no link e entra no meu site? Então imagina que assim, saiu uma matéria, né, e mencionou você, entendeu? Lá no Globo, entendeu? E qualquer portal da Globo onde tem o domínio globo.com vem para o seu site, vai acontecer como tráfego orgânico de search. E não é. Se a gente fosse olhar o conceito anterior, a gente estaria falando de referral. Era um tráfego de referência. Sim. Então, porque Globo, CNN, coisas desse tipo, não buscadores, Sim. Entendeu? Até porque você não... Né, você fez um clique num link, link âncora. É o que a gente faz hoje em dia né, na parte de link building e tudo mais, que são outros portais te referenciando, botando um link ali para o seu site. Então, sempre foi tráfego de referência isso. E se você faz um pago em Globo e ele vem como CPC, ele vai cair como tráfego pago de busca. Então, esse é um ponto de atenção que as pessoas não perceberam. Por quê? Porque talvez a maior parte, os sites menores, talvez não estão presentes, não, sei lá, pode ser que não sejam mencionados num globo.com, numa CNN, uma empresa grande que que sempre mencionada, pode ter uma fatia de tráfego orgânico de busca ou pago de busca vindo de uma mídia desse tipo. Isso é facilmente identificável? E aí você tem que... Quando você pega o orgânico e você faz uma dimensão secundária, você está lá na consulta de canais de tráfego, faz uma dimensão secundária de origem e mídia da sessão. Aí você vai ver lá que geralmente vai ter Google Search. Vai ter Google orgânico, Yahoo orgânico. Aí você parece assim, Globo orgânico. Como assim? Eu peguei isso porque eu estava num treinamento para um cliente grande, e ele tem muitas menções em Globo. E eu também atendo uma afiliada da Rede Globo. E aí, no site dessa afiliada da Rede Globo, obviamente que eu fui olhar, tinha tráfego, e aí, como Globo.com, acabou. Então, assim, é pequeno? Mas a gente tem que ficar atento a isso. Então, assim, ele vai fazer cosquinha no seu volume? Vai. Mas são coisas que a gente, sabe assim, as pessoas dizem assim, tudo bem, entendeu? Então, para os pequenos não vai afetar. Mas quem é grande, dependendo do volume, ele pode ser expressivo, pode ser 10% do seu tráfego orgânico está vindo de um portal de notícias que foi considerado pelo Google como busca. Entendeu? Entendi. E esse é um grande ponto. Se você fala assim, não, eu não quero, eu quero que isso seja um tráfego de referência. O que você vai ter que fazer? Reconfigurar os seus canais. Só que os canais têm ordem de validação. Então, se você mudar a ordem, você ferra todo o processo de modelo de atribuição. Então, por exemplo, Paid Shopping vem antes de Paid Search. Por quê? Porque o Paid Shopping, sob o ponto de vista de Google, se ele está na busca do Google ali de shopping, o que vai acontecer? Ele está no Google, certo? Se eu inverto a ordem e coloco o Paid Search antes, o Paid Shopping nunca vai aparecer. Porque a origem era Google e era CPC. A mesma coisa se fosse orgânico. Então, se eu ponho o Organic Search antes do Organic Shopping, nunca vai existir Organic Shopping. Entendeu? Porque a origem é a Google. Então, o que ele faz? Ele vai ali... Então, você tem que respeitar essa ordem. O que nesses casos de buscadores, né, desses caras serem considerados buscadores, talvez você tenha que negativar ele no pago de busca, no orgânico de busca e considerar ele no referral, sem mexer na ordem. Então, ele
ele passa do primeiro, passa do segundo, né? Passa das duas classificações e entra na classificação de referral. Complicado, né? Mas isso é uma coisa que só olhando no detalhe do detalhe, então assim, Só investigando você começa a descobrir, né? é que esse meu cliente, Mas você acha que isso é uma coisa que vem para ficar ou isso pode ser um bug que em algum olha, momento o Google pode corrigir isso? eu achei estranho essa classificação, sinceramente. Pode até ser que Até porque o Google é o buscador. Eu acho estranho o ele Google se colocar. é Então, e eu fui atrás descobrir se exato. tinha um buscador Globo, entendeu? Não tem. Então, assim, é estranho o próprio Google se colocar na mesma categoria ou colocar eles na mesma categoria. O que não faz sentido. Exatamente. Então, talvez seja um bug também, ainda Só nessa que eu peguei questão já de dois, atribuição. eu peguei já dois portais de notícias Não, pode nisso. ser um bug geral, pode todo mundo estar passando por isso. Ele pode estar com algum. E aí, talvez isso também explique né, essa grande diferença entre cliques e usuários, enfim. Tudo isso acaba passando a Pode fazer mais afetar, sentido, pode porque eles ainda afetar. estão com talvez algum problema. Mas, enfim, são É, especulações, né? especulações. Boa. Você poderia explicar a importância do monitoramento de eventos personalizados no GA4 para SEO? E, na verdade, o que são esses, né, eventos personalizados? Você está chamando de evento personalizado aquele que eu customizo. Exatamente. Tá, porque a gente tem uma parte que são os eventos padrões lá, né, que o GA já tem. Mas acho que o evento personalizado, o que que acontece? A gente vai lá e eu acho que aí cada empresa vai ter a sua necessidade, obviamente, e na hora que a gente programa um evento desse para ser coletado, a gente também tem a possibilidade de colocar inúmeros parâmetros ali. Então, eu, se não me engano, acho que são 25 parâmetros para um evento, né? Então, o evento personalizado está muito. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não coletar um monte, né? Porque senão, por exemplo, já dei treinamento para uma empresa, ela tinha 450 eventos. Você entendeu? Saiu criando evento, evento, Fora o evento. evento convencional do Google, né? Que a gente tem lá alguns padrões ali, por exemplo, formulário, vídeo, download, né? Mas ela tinha uns 450. Eu falei, gente, posso falar uma coisa? Vai chegar uma hora aqui, vocês vão chorar. Vocês vão ter que abrir uma segunda propriedade para contabilizar os eventos que faltam, né? E se você precisa fazer uma análise combinada, o cara que fez esse evento fez esse, você se Já ferrou. era. Porque você pôs um evento na propriedade A e o outro na propriedade B. Você não tem mais o que fazer aqui, né? Então, esse é uma. Então, assim, acho que a gente tem que. Eu acho que a mesma coisa que a gente tinha. Porque, na verdade, no GA Universal, a gente tinha muito como conversão uma página de destino, era um padrão de conversão. A gente tinha um lá de volume de páginas, que hoje a gente não tem mais, como um volume de páginas, como uma conversão, né? Então, isso acho que talvez é uma perda, porque eu acho que quem é um site de conteúdo queria ter essa visão. Olha, eu quero saber qual é o percentual das minhas visitas que tiveram mais do que 10 páginas vistas. A gente não tem mais esse e não tem mais por tempo. Pode ser que o Google venha apresentar? Pode ser, né? Mas ficou-se atribuído só a questão de você coletar os eventos. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado de pensar quais são os pontos realmente relevantes, porque a gente tem taxa de amostragem, né? E essa embora o Google fala que não, que a taxa de amostragem é um pouco melhor, mas se a gente pensar que ele liberou tanto espaço imagina quanto que de espaço o Google deve ter liberado de anos e anos e anos de GA Universal, deve ter liberado Muito. muito. Eu acho que em algum momento a gente vai ter a história de ter 20, mais do que 12, 14 meses ter mais, talvez 24 já faria muito sentido de histórico, né? Mas você não acha, não, que eles estão tentando forçar a barra ali pra gente pagar? Pode ser. Então, eu acho que vai acontecer assim. Eles não deixaram 14 meses na esperança da gente aderir ao BigQuery, né? Mas a gente sabe que os menorzinhos, cara, talvez precise de um cara com know-how técnico. A gente está falando de uma linguagem SQL que que tem algumas
particularidades dentro ali do BigQuery, não é é o SQL tradicional, mas tem outros recursos adicionais, além do próprio SQL lá dentro, Sim, que demandaria um time, né, ou pelo menos uma focado. pessoa ali para fazer isso e que nem toda empresa vai conseguir. Nem toda empresa vai ter esse cara, não é um cara, né, fácil e talvez a peso de ouro, né? Você vai ter um cara ali muito mais caro para essa empresa. Então, acho que os eventos personalizados, a gente tem que tomar uma certa, assim, a gente tem que pensar de fazer mais com menos. Então, assim, pensar uma forma inteligente desses eventos e talvez usar parâmetros se for necessário. Então, agora, se você tem um site que não demanda tantos eventos, então tudo bem, você pode até fazer eventos separados, né? Então, sei lá, olha, eu tenho formulário de Fale Conosco, eu tenho newsletter, eu tenho lá telefone e WhatsApp. Um basicão ali, né? Dá para fazer 4 eventos ali? Dá. Não vai judiar? Não vai. Mas às vezes, que nem, por exemplo, esse site Mas também até que ponto você precisa de uma granularidade, né, de saber de onde exatamente está vindo, porque quanto mais evento você cria, primeiro, mais chance de erro, isso é um fato, né, que você está criando sim, eventos ali que não são padrões, então você está dando chance de, né, seres humanos podem errar ali na hora de configurar. pode. Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa é o quanto que isso vai impactar de fato ali na forma como você está medindo, né? E o quanto que isso vai te trazer mais precisão em alguma coisa do que talvez você, sei lá, até que ponto você precisa dividir isso em tantas, né? Isso. Então, tem cliente que fala assim: não, para mim pode, eu quero ver tudo numa coisa só. Talvez o cara fale assim: não, eu prefiro ver formulários, telefone, WhatsApp, tudo junto. Mas tem clientes que, na verdade, ele já tem um time ali focado no WhatsApp e ele trabalha com uma métrica em cima do WhatsApp. Então, aqui tem o certo e o errado, na verdade, para todo mundo. Cada um vai ter a sua necessidade. Então, eu tenho um cliente que ele tem uma necessidade de acompanhar o WhatsApp. Ele quer o WhatsApp separado, porque ele tem uma central, Mas aí é isso, é um evento personalizado, é um um negócio ali que você está específico. escolhendo e tudo mais. É. É muito mais fácil de controlar, né? Sim, sim. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, num B2B, que você tem formulários para diferentes de, sei lá, pedido de orçamentos para produtos ou para Você linhas. vende 2 tipos de produto diferentes, então você tem o produto A e produto B para, né, a pessoa pegar um orçamento ali. Então, você poderia querer dividir. Embora, vou te falar, você poderia fazer um evento igual de formulário e usar uma dimensão secundária de página. Você sabia que ele estava na página A ou na página B. Então, dá para fazer. Aí vai depender como vai ser essa forma de apresentação e essa forma de análise. Porque se a gente for olhar o relatório tradicional do GA, e aqui acho que tem um ponto relevante da gente falar, quando você olha o tráfego, ah, você olha ele consegue olhar todo mundo, e aí ele vai pegar aquela taxa de conversão e vai olhar a sessão total ou a quantidade de usuários totais e vai dividir. Dependendo do filtro que você faz, você vai ver uma taxa de conversão de 100%. Por quê? Porque você fez um filtro, você modificou, e o GA perde a visão do total de sessão. Ele está olhando o total de sessão, o total de sessões que foram filtradas. Então, esse é um ponto muito relevante. Então, você fala assim: olha, eu quero olhar todo mundo que viu a página, qual é a taxa de conversão. Aí vai dar certo, porque você vê a taxa, você vê quantas pessoas viram a página, então você vai saber qual é a taxa de conversão sobre todas as visitas que viram aquela página. Agora, se você quer fazer, dependendo do filtro que você faz, você Você vai estar vai vendo só aquela galera que já está. que já converteu. Aham. Aí você vai ver Aí você vai uma. ter 100%, porque você Então, sabe que aquele público ali já foi o público que mas eu vou converteu. te falar, sabe o que que acontecia no outro GA? Ele respeitava o cálculo pelo total da sessão, entendeu? Ele fazia diferente ali. Então, eu enxergo que assim, a gente precisa ter mais atenção e ter um senso crítico para olhar o dado. Entendeu? Então, isso vale para o evento, né? Ou seja, você quer, depende do nível de granularidade que você quer, da necessidade do seu cliente, entendeu? Sim.
Então, assim, se para ele tudo bem ver o formulário preenchido é legal, agora, se ele fala assim um dia para você, eu quero saber quanto eu tive de formulário preenchido da página A, vindo do orgânico, vindo já começa a aparecer uns filtros, e aí pode ser que a métrica fique comprometida, entendeu? Entendi. Então, eu acho, de repente, vale a pena você separar e ter 2 eventos. Eu acho que é a cartada máxima que a gente sempre usa em SEO, né? O famoso depende, que vai Depende. depender da situação ali, do nível de granularidade, do nível de informação que tem dentro de um site, né? E se também não dá pra gente, ao invés de criar um evento personalizado, olhar de outra forma, como você mesma falou, né? Que às vezes, se tem 2 páginas diferentes, você quer distribuir ali, de entender quantas conversões vieram de cada uma das páginas, você não precisa criar um evento personalizado para isso. Você pode só ali simplesmente aumentar o nível é, De combinações de dimensões. exatamente, de detalhamento ali da análise que você está fazendo, que você já consegue chegar no resultado. Sim, o que eu vou te falar, por exemplo, eu tive um cliente que a gente fez fechado, né? Fizemos um tagamento fechado e tal. Aí ele falou assim: mas eu quero saber quanto é o WhatsApp e quanto é telefone. Eu, caramba, agora eu vou ter que. E aí eu já comecei a pensar, eu falei, talvez para essas necessidades seja melhor colocar, repensar no tagueamento dele, entendeu? Então, se for o caso, a gente vai lá, arruma. E aí, o que que eu gosto de fazer nessa hora que você tem que mudar, tá? Talvez uma dica é, importante. Faz na virada do mês, porque fazer o controle no meio do mês é triste. Você Porque você fazer vai isso. perder Não, é que o seu senso de comparação ali, que você está sempre comparando, né? Geralmente as pessoas comparam mês a mês. Então, na metade do mês, você vai ter uma mudança ali, vai. algo que vai confundir. E outra coisa que acontece nesse GA, a gente não tem como fazer anotação, porque no outro a gente fazia. Então, quando a gente fazia uma análise, talvez por dia, a gente falava, ó, tal dia teve tal implementação. Ainda não tem. Pode ser que tenha. Eu sinto falta da anotação. Porque a anotação, para mim, era muito importante. Eu registrava várias coisas nele. E ficava salvo para outras pessoas saberem também, O né? que Não é tinha sido. aquilo que você pode até botar no seu bloco de notas, você pode até ter um registro pessoal, mas não Sim, fica aberto para todo mundo. Então, sim. Então, eu acho que assim, outra boa prática aqui, se tem que fazer uma mudança de alguma coisa de um evento, meu, testa numa propriedade de teste, mas sobe, sabe, no último dia do mês, sabe assim, sobe de madrugada, sabe, de noite, para você não ter esse problema. show de bola. É uma boa dica essa. Boa. É mesmo, porque é isso, né? Assim, por padrão a gente compara mês a mês, então é Sim, muito difícil quando você tem alguma mudança no meio do mês, né? Então é sempre bom que isso surreal. faça ali no início do mês, até porque você vai conseguir comparar o antes da implementação E o e o depois. depois da implementação no mês certinho, e o primeiro mês de implementação depois já vai ficar certinho também com o segundo mês e assim por Vai, diante. então, Vai entendeu? tudo encaixar perfeitamente. Boa, a gente está aqui na nossa penúltima pergunta. Eu sei que já passou aí de 1 hora, a gente já está quase 1 hora e 15 aqui. Se desse, a gente falava o dia todo, né? Mas a gente já está na Sim. penúltima pergunta. Quais são os erros mais comuns que os usuários estão cometendo dentro do GA4? Bom, vamos falar de erros de configuração. Acho que esquecer de mudar a retenção de dados de 2 meses para 14. E aí, o que que vai acontecer? Você não mexeu, você está olhando na interface bonitinho. Você consegue ver 14 meses na interface, nos gráficos, nos relatórios padrões. Vai para analisar para ver se você tem dado. Não tem. Então, o dado consolidado, preparado para aqueles relatórios padrões que tem ali, vão aparecer mais tempo. Aí, quando você vai para analisar, cadê os dados? Não tem. Isso é configuração de retenção de dados. Então, tem que trocar essa retenção para 14. Acho que uma outra coisa que foi muito legal nessa versão é você poder configurar quando a jornada do usuário passa por mais de um domínio e você faz o cross-domain e faz isso dentro da ferramenta. Antigamente a gente tinha que fazer isso no tagueamento. Então, só para lembrar aqui, o que que é um cross-domain? Imagine que você tenha
uma jornada que passa por mais de um domínio, não estou falando de subdomínio, né? Então, lembrando que subdomínio, sei lá, eu posso ter um blog.meusite.com.br ou loja.meusite.com.br. Isso são subdomínios. Então, imagina que eu tenho meu site, e aí meu site está lá, conteúdo e tudo mais, aí eu tenho uma loja, eu tenho lá lojameusite.com.br, outro domínio. Tudo bem Não é que... loja ponto meu site, né? É loja meu site. Isso, Então tudo são dois junto. domínios diferentes. Isso. E aí, isso é o famoso cross-domain. Esse é o famoso cross-domain. O que acontece no cross-domain? O usuário saiu de um domínio e foi para o outro, naturalmente o GA vai abrir uma nova sessão. Então, você vai ter um aumento de sessão nessa hora. Então, assim, eu já atendi cliente que ele tinha... o nome da marca era visto de duas formas. Vou dar um exemplo aqui, tradicionalmente Itaú Unibanco, né? Se a gente tem só Itaú, Itaú Unibanco, a gente tem dois domínios, mas o nome Itaú está nos dois, mas isso não quer dizer nada. Entendeu? Então, precisa declarar os dois domínios lá no GA4 também. Então, esse é um ponto relevante, né? Então, acho que é uma coisa que as pessoas esquecem de fazer. Outra coisa que tem é numa área de coleta de dados ali, você habilitar a coleta de dados dos usuários para você ter as informações demográficas de idade, gênero e interesse. Então, tem que fazer essa coleta ali também. Então, tem um ponto para ser configurado. Essa é a parte técnica, sem contar os vínculos que a gente já falou. Agora, outras práticas que as pessoas devem fazer que elas ignoram. Acentos por exemplo, nos nomes de eventos. Não coloca acento, coloca tudo sem acento. Coloca tudo no minúsculo, porque o GA4 é case sensitive. Então, uma letra em maiúsculo quebrou o seu evento. Então, cuidado com essa parametrização, com essa padronização. Evite colocar espaço, eu particularmente não ponho nenhum evento, tudo que a gente faz não vai com espaço, use o traço ou o underline. Na verdade, por padrão, o Google tem usado o underline. Então, use o underline para separar palavras. Aí, acho que de tudo isso, que aí não tem tanto a ver com a questão de SEO, mas vale muito a pena falar, é a questão das UTMs, que a gente já falou aqui. O que acontece com elas? Antes a gente tinha 5 parâmetros, hoje a gente tem 8. E aí, o que acontece? A gente vê muita gente colocando origem no lugar da mídia. Então, coloca lá, mídia, Facebook, mídia, porque sei lá, no universo do marketing, as pessoas falam assim, uma mídia lá, vamos fazer uma mídia no Facebook. Aí o cara coloca mídia, Facebook. Facebook nunca foi mídia, sempre foi origem, né? Então, hoje, o que é mídia? Por padrão dentro do GA4. CPC, CPM, né, que são os pagos, ou paid, mas você vai ter, no caso de uma rede social, que você tem um tráfego orgânico que você quer rastrear, você poderia usar como mídia social, ou redes sociais, ou social media. Eu prefiro colocar só social. Não corro o risco de alguém pôr com espaço, de alguém pôr com traço, de alguém fazer do jeito que bem entende. Então, o máximo que dá para botar uma palavra só, né? A gente garante que a não vai gente ter... garante a padronização, Exatamente. respeitando o minúsculo. Não esqueçam do minúsculo em hipótese alguma e nada de acento. Outras coisas que são interessantes em mídia que a gente tem: e-mail, SMS, nós temos áudio como mídia, hoje a gente não tinha. E o SMS também a gente não tinha, a gente passa a ter agora, que eu acho muito bacana. Um outro que a gente tem é o push notification, então tem lá uma mídia push. Então é muito legal a gente ter isso. Deixa eu lembrar de algum outro que é diferente. Áudio. Eu acho que esses assim são os mais. Eu criei, inclusive, um guia de UTM, então quem quiser baixar tá lá no isso que meu eu ia falar. site. Inclusive, a Eleonora tem uma masterclass de UTM, ela De comentou UTM, ali. Eu vou mandar mensagem para ela falando, Eleonora, me dá acesso, eu quero assistir sua masterclass. Mas procura ela, entre em contato com ela, assista essa masterclass. Eu tentei, né, hoje trazer aqui um pouquinho de cada pergunta para a gente abordar um pouco de todos os assuntos. Mas, assim,
eu não conheço ninguém que entenda tanto de GA e tanto de Web Analytics de maneira geral como a Eleonora. Então, assim, é muito importante. Eu tenho indicado, inclusive, para muitos clientes, eu falo, cara, vamos atrás, vamos buscar taguear da melhor maneira possível. Então, é faz muito diferença. importante isso e, né, eu procuro ter sempre próximo a mim pessoas que eu sei que conhecem muito, então eu consumo todo o conteúdo da Eleonora e fica aí a dica para vocês também consumirem esse conteúdo. É bem assim, é uma coisa que o Analytics, ele é cheio de detalhes. Então, um detalhe que passa batido já era. Então, por exemplo, uma coisa que está acontecendo muito nas UTMs é quem faz mídia programática coloca como mídia programática. Aí o que vai acontecer? Ele vai cair no unsigned, porque mídia programática não existe na biblioteca do GA4. Então, a mídia programática ela tem que ser CPC ou CPM, basicamente. E aí, o que aconteceu? O GA criou, existe um UTM Platform, que é a plataforma onde você está fazendo a sua mídia, né? Então, por exemplo, quando você tem um tráfego orgânico, essa plataforma é Google, quando vem de Google, né? E a gente tem uma que é o Creative Format. Qual é o formato que você está publicando essa sua mídia, seja ela paga ou orgânica? Então, você pode ter um post, você pode ter um Reels, você pode ter um vídeo, né? E isso vai fazer muita diferença. Então, evitem jogar esses tipos de coisa no mídia e no origem, deixar o mídia e origem o mais clean possível, e evitem também, tem gente que tem um hábito de colocar muito em termos de nome de campanha. Sei lá, estou fazendo uma campanha no YouTube, ele coloca YT no nome da campanha. Gente, você já tem origem YouTube, por que você está colocando YT no nome da campanha? Facilita, né? Pô. E aí, por quê? Porque, na verdade, na hora que você quer fazer uma análise macro da sua campanha, você tem aquela campanha Não, e aí vai ter pura. YouTube, YT, não sei o quê, não sei o quê. Então, né, quanto Então, mais aí você padroniza e segue você ali. cria uma árvore. Então, faz sentido. A campanha, para mim, é o nível mais alto. E aí, debaixo da campanha, você tem ela sendo veiculada em diversos canais, né? Então, quando você vai olhar o modelo de atribuição, isso vai ajudar. Entendeu? Então, imagina que você faz depois um remarketing de um cara que vem no tráfego orgânico. Você fala, pô, o tráfego orgânico, o cara, a gente pescou ele nessa campanha através desta origem, através desta mídia, através desse criativo. Então, dá para você fazer um trabalho muito bacana ali. Só que as pessoas ainda têm, essa talvez é a herança mais forte que a gente tem, é a UTM que funcionou no Universal em diversas versões. O Universal na versão que a gente tinha agora, né, a última. Mas não teve mudanças em termos de UTM, né? Sempre foram 5 e aquilo ficou por anos dentro do GA. Né? Então, agora mudou tudo. E a gente não vê todos os parâmetros dentro dos relatórios padrões. Tem que ir para analisar de novo. Então, não dá para fugir do analisar. Resumindo, gente, o segredo desse papo é que a gente precisa começar a usar o analisar De cada vez qualquer mais. jeito, É precisa. isso, né? Boa. Para finalizar, qual conselho você daria para as empresas que ainda não estão em 100% com o GA4? Que ainda não estão em 100% em nível de utilização, em nível de segurança, acho que facilidade ali no dia a dia, né? Ainda estão se entendendo com o GA4. Eu acho que assim, tem uma mudança de cultura, né? Tem uma cultura ali diferente de olhar, a gente tem uma série de métricas diferentes, né? Ou com contabilizações diferentes. Então, eu acho que tem que partir dessa linha de entender quais são essas novas métricas, como se utiliza, mas é muito importante tentar fazer uma revisão de configuração, não só de tagueamento, porque às vezes você tem já peguei contas com, sei lá, tinha 120 tags e eu reduzi para 10, porque a pessoa não sabia taguear. Ela fez uma tag para cada página. Então, ele testava a página para fazer a mesma coleta, né? Então, eu acho que tem uma questão de otimização, isso ajuda na performance também da sua página, né? Quer queira, quer não, é algo a mais que está sendo carregado. Então, acho que as empresas têm que
fazer um trabalho ali do beabá, sabe? Entender essas métricas, como elas funcionam. Esquece os conceitos que você tinha antes, ou seja, é difícil? É, mas abraça esse novo. Eu acho que a parametrização de campanhas de uma forma em geral, pagas ou não, vai ajudar muito na sua análise, vai ajudar no seu modelo de atribuição, porque o orgânico a gente sabe que não tem ali uma mudança tão substancial, né? Mas os outros parâmetros têm, então isso vai facilitar muito a sua análise de tráfego. E eu acho que, assim, aí a partir daí comece com os relatórios padrões, mas depois vá explorando aos poucos o analisar. Vá criando necessidades de usar o analisar. Porque senão você vai ficar ali, aí você vai falar assim, cara, isso já não serve para nada. E no final das contas ele tem um universo ali paralelo dentro do analisar que vai te ajudar. A gente não tem um dashboard ali, então ali tem a saída é Looker, né? Looker Studio, para quem quer uma, sei lá, uma visão ali, um dash mais simples, mas esse é um produto que eu acabei colocando no mercado, que é o Doutor Métricas, feito todo no Looker Studio, onde a gente não coloca só GA, a gente coloca GA, SEO, Ads e todas as redes, as principais redes sociais, entendeu? Então a gente tem tudo num lugar só, mas numa visão de escolher as métricas mais relevantes para E serem que é com analisadas. todo respeito do meu carioquês do caralho esse negócio. É porque a Júlia já eu já viu. dei uma olhadinha, nossa, assim, tá sensacional, cara, ficou muito legal. E é isso, assim, é muita informação e ao mesmo tempo são informações que são muito importantes e que a gente às vezes acaba, né, não olhando para tudo, porque não tá tudo concentrado ali. Então, Sim. acaba que você tem que abrir o Analytics, depois abrir o fazer essa análise Search Console. combinada. Exatamente. Fazer a análise combinada faz muita diferença, né? E a gente, por exemplo, uma coisa que a gente faz no Doutor Métricas é calcular a taxa de conexão. A gente já traz ela pronta para os usuários, né? Que é uma coisa que nem todo mundo sabe fazer essa conta, entendeu? Sim. E a gente tem visões ali, então dá para você ter uma visão ali semanal de como é o seu tráfego. Então, isso é muito importante, né? Até para você montar as suas melhores estratégias, até mesmo de atualização do site. Então, sei lá, você sabe que o tráfego orgânico seu é muito alto no começo da semana. Você fala, cara, eu vou atualizar o site no final da semana. Ou para ter menos impacto, né? Você consegue ter uma visão ali muito mais gerenciar detalhada de tudo que, enfim, você consegue acompanhar todas as mídias, né? Todos os canais ali. Sim. E isso acaba fazendo com que você tenha uma visão mais macro. E Sim. aí você consiga tomar decisões mais assertivas. E a gente focou em não ter tantos gráficos, né? É um negócio mais enxuto, assim. Claro que está tudo bem fatiadinho, muito bem separadinho, mas a gente não tem não tem assim, é cheio de muitos gráficos. Não, cada página às vezes tem um gráfico com uma tabela, mas sempre um negócio para te ajudar um pouco no detalhe. Você vê um visual, mas tem um detalhe, entendeu? Pô, sensacional. É isso então, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a Eleonora. A gente tá sempre se falando, a gente tava doida, né? Eu principalmente estava falando, pô, Eleonora, eu preciso te trazer, quero falar de A4. Não tinha como não ser com você, cara. Assim, a Eleonora é o meu guia de GA4. Eu sempre tô mandando uma mensagem falando, socorro, tô com aqui uma dúvida, um cliente, não sei o quê. Então, é isso. Eu tentei trazer aqui todas as dúvidas que eu peguei, que eu recebo diariamente no Instagram, todas as dúvidas que eu tenho também, né? Eu, como usuária do GA4, tenho várias dúvidas também, e compilar. Então, queria agradecer você que me assistiu aqui, né? Nos assistiu aqui até agora. Pedir seu like, né? Se inscrever no canal, aquele negócio de sempre. E, principalmente, agradecer a Eleonora por disponibilizar aí o seu tempo para vir aqui dar essa aula pro pessoal. Imagina, Julia, eu que te agradeço. A gente já era um desejo antigo nosso, né? A gente já tinha feito uma live, né, para a turma do seu curso, né? Sim. A gente já tinha feito um bate-papo ali, mas tinha esse desejo mesmo da gente marcar, e a agenda nunca era compatível, a agenda da Júlia não batia com a minha, e eu estou feliz que deu certo agora, e eu acho que a gente conseguiu
trazer aqui um pouquinho dessa visão do GA4 e eu agradeço você que está assistindo, não deixe de dar o like, né? E, bom, quem quiser me encontrar, tô eu lá no Instagram, não tanto quanto no LinkedIn, né? Acho que meu conteúdo é um Eu vou conteúdo... deixar linkadinho já aqui para o pessoal. Mas, assim, lá no meu site sempre tem as informações dos cursos, onde eu tô, se tem curso online, se tem curso meu no Hotmart, então fica aí o convite. E é isso então, pessoal. Me despeço aqui com a Eleonora. E aí, qualquer dúvida também, vocês deixam aí nos comentários ou vai estar linkado aqui embaixo as redes sociais da Eleonora para você acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, gente.